Então, a gente está falando desse termo persona, né, na psicologia do Jung, e aí eu trouxe uma definição breve ali, né? Essa definição, ela diz o seguinte, ó: persona é um complexo funcional que surgiu por razões de adaptação ou de necessária comodidade, mas que não é idêntico com a individualidade. Refere-se exclusivamente à relação para com os objetos, com o exterior. Então, a gente está falando aqui de uma função psíquica, né? Está ligada a essa relação com o mundo exterior, né? Com o mundo externo. Essa persona, ela é esse compromisso, né? Entre o indivíduo e a sociedade sobre como alguém aparenta ser. Esse termo, ele tem uma origem latina, que vem da máscara do teatro grego, né? Essa máscara é esse acordo entre o ator e a plateia sobre o personagem. Depois eu vou trazer alguns trechinhos de alguns teóricos do teatro também, para a gente entender um pouco dessa ideia da persona no teatro e depois trazer ela para a psicologia analítica, né? Essa persona, o Jung vai colocar também que ela se forma a partir da interação com o meio, né? Com esse mundo exterior, né? E onde a gente vai influenciando e sendo influenciado por ele. Uma persona que funcionaria corretamente, ela teria que dar conta de 3 fatores aí, pelo menos, né? O primeiro fator seria o ideal do eu, né? Ou a imagem desejada que todos temos de nós mesmos. Um segundo fator ela teria que dar conta, né, disso, da imagem geral que faz o respectivo mundo circundante a respeito de um ser humano, né? O que a nossa coletividade imagina, qual é essa imagem geral da coletividade a respeito do ser humano. E no terceiro fator, ela teria que lidar também com essas condicionalidades dadas psíquicas e físicas, que vão impor esses limites à realização do ideal do eu ou do mundo circundante, né? Possíveis problemas, né, que a gente pode encontrar, né, na questão da persona, né? Primeiro seria uma identificação com essa persona, né? Essa identificação vai gerar uma opressão da própria individualidade, então a gente teria uma reação a isso seria um dos possíveis problemas. Outro possível problema seria a falta de desenvolvimento também, que aí geraria uma falta de ajustamento social, né? A pessoa teria uma adaptação social prejudicada. Mas fiquem tranquilos que a gente vai agora trazer alguns trechos do Jung e de alguns outros autores para a gente dar uma expandida nisso e tentar contextualizar e aproximar isso um pouco da nossa realidade, né? Eu vou continuar compartilhando com vocês, mas eu vou mudar para o próximo slide. Nesse slide aqui, eu trouxe alguns trechos de alguns teóricos do teatro, para a gente entender primeiro essa ideia no teatro, né? O que é essa persona no teatro? Essa persona vai estar ligada a essa máscara que o ator coloca mesmo, né? Então a persona, ela vai ser esse termo latino, né, que vai indicar a máscara que o ator teatral, tanto o cômico como o trágico, colocava no próprio rosto no decorrer da representação. Pensando que a origem vem da máscara do teatro, então vamos começar entendendo essa ideia no teatro, né? Eu trouxe um trecho do livro O Melhor do Teatro Grego, do Mário da Gama Cury, onde ele fala sobre a máscara, né? E aí ele fala assim, ó: a máscara, vale lembrar, é o acessório mais emblemático do teatro grego. É o sinal da sua alteridade, da capacidade de abandonar-se para tornar-se outro, ainda que momentaneamente. Olha então a simbólica dessa máscara, né? Ela é essa capacidade de se abandonar para se tornar outro, né? Aquele processo onde o ator abre mão momentaneamente da própria individualidade para dar vida a um outro ser. Então, isso já dá um pouco do contexto, a gente já consegue aproximar um pouquinho do Jung. Mas eu tenho uma outra citação, nesse próximo slide, que também vai dar um pouquinho mais, vai empurrar a gente um pouquinho mais para próximo dessa ideia no Jung, né? Esse trecho eu tirei do Salgueiro, né, da Ideias do Teatro na formulação da ideia de pessoa. E quando ele está falando sobre a persona no teatro, ele diz o seguinte, ó: o desempenho, a ação da pessoa do ator se dá a partir de elementos e códigos de conduta que sejam reconhecíveis por seus pares e que criem condições de veracidade e credibilidade para esse seu desempenho. E ele prossegue:
Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, já pensem na nossa realidade também, né? Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, o seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade, e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo como um todo. Uma representação ressalta os valores oficiais comuns da sociedade em que se processa. Então aqui já entra essa questão da representação ressaltar esses valores oficiais comuns da sociedade. Então a gente já começa a se aproximar um pouquinho mais. No próximo slide, a gente já sai um pouco dessa área do teatro, e aí eu já vou trazer uma outra definição do Jung, né? Essa definição sobre a persona, né, falando um pouco da persona, ela está no livro O Eu e o Inconsciente, lá das obras coletadas. E ela está no parágrafo 269. E ele diz assim, ó: não há quem não saiba o que significa assumir um ar oficial ou desempenhar seu papel na sociedade. Através da persona, o homem quer parecer isto ou aquilo, ou então se esconde atrás de uma máscara, ou até mesmo constrói uma persona definida a modo de muralha protetora. Então ele já está falando um pouco aqui de assumir esse ar oficial, né? De desempenhar esse papel na sociedade, né? Qual é o papel que a gente ocupa, né, nessa coletividade que a gente está inserido, né? O que essa coletividade espera da gente, né? Como a gente consegue corresponder ou não a essas expectativas? Que preço a gente paga por representar esse personagem social, né? Será que a gente consegue se separar desse personagem? Ou será que a gente se identifica com esse personagem, né? E aí a gente já está entrando um pouco nessa questão da reflexão e das possibilidades da persona, né? Todo meio vai exigir da gente um determinado desempenho, né? E a questão que se coloca é o quanto a gente consegue se adaptar a essa expectativa e a esse desempenho, sem com isso violentar a própria individualidade, né? É nessa linha que a gente está tentando caminhar.